nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de um dos melhores quadrinhos do ano de 2020, Kraken da editora Figura. Eu não estou exagerando, esse ótimo quadrinho espanhol com roteiros de Antônio Segura e a arte de Jorge Bernetti. Ele que é o mesmo artista de Torpedo 1936, também da editora Figura, que teve resenha recente aqui no canal. A arte dele é um espetáculo. Trata-se de uma publicação em capa dura, com um ótimo acabamento gráfico, está muito bonita esta edição da Figura. Aqui é a guarda da publicação. Material que conta com papel offset preto e branco, 184 páginas, ao preço de R$ 78,00. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por este material. Eu sei, o preço não é exatamente muito convidativo, mas eu costumo dizer, galera, que por conta do atual cenário dos quadrinhos, eu acho que vale mais a pena você guardar o seu dinheiro para investir em algo que realmente vale a pena, que é um clássico dos quadrinhos, do que você ficar pegando publicações duvidosas, um material aí meia boca e tal. Então é a hora aí de você fazer a sua escolha com relação a onde melhor investir o seu dinheiro. Bom, essa edição da Figura é de volume único, compilando as 19 edições da série Kraken. É uma publicação que vai trazer histórias independentes, ainda que eventualmente uma ou outra esteja um pouquinho mais atreladas, como por exemplo, quando aparece o personagem conhecido como Rato, que dá as caras em mais de uma das histórias. Basicamente, nós temos a cidade de Metropol, a cidade mais violenta do mundo. E lá nos seus esgotos, onde toda a podridão humana acabou formando um monstro mítico, o Kraken. As pessoas precisam lidar com este monstro que assola os esgotos da cidade. Para isso foi montada uma equipe especializada, formada pelo Dante, que é o líder dessa equipe, e os Krakoneiros, assim como eles são conhecidos por viverem ali nos esgotos tentando caçar essa fera mítica. Esses soldados não são exatamente os mais bem preparados, o soldo é baixo, então a qualificação acaba não sendo das melhores. Além do fato deles terem que lidar com o Kraken, que é o objetivo principal deles, eles também precisam lidar com o que há de pior na espécie humana, seja estupradores, ladrões, latrocidas, que para fugir da justiça e da polícia acabam adentrando esses esgotos, que de tão grande ainda não foi possível fazer um mapeamento total dos esgotos da cidade de Metropol. Aliás, é preciso frisar que o protagonista da história não é o Dante, o carinha aqui da capa, o líder dos Krakoneiros. E é aí que está a genialidade do Antônio Segura, o roteirista dessa série. O protagonista são os esgotos da cidade de Metropol. A própria figura do Kraken, aquela figura mítica mesmo, que assombra as profundezas dos mares com seus tentáculos, ela serve muito mais como uma alegoria dentro de todas as histórias. Ainda que a gente tenha um vislumbre dela, você sabe que esse monstro existe, ele não é exatamente um mote para que a história acabe se desenvolvendo. A ideia do Antônio Segura é explorar a maldade humana, o seu lado mais podre, sombrio, dentro de um ambiente sujo, insalubre, claustrofóbico. E é exatamente por isso que ele escolheu os esgotos dessa cidade fictícia de Metropol. Nessa edição, a cada 2 histórias, existe um texto do autor explicando e referenciando cada uma das histórias. E aí, meus amigos, a sua mente vai se abrindo e você vai percebendo quais são as intenções do autor em produzir essa série Kraken. Cada uma das histórias vão apresentar críticas pessoais do autor em relação a questões sociais e culturais, mas tudo é feito de forma muito orgânica. Essas críticas elas ficam mais ali nas entrelinhas, não é algo panfletário, se bem que as críticas dele meio que são de senso comum, sabe? Coisas que você, realmente é complicado isso que você está criticando. Acertou na mosca, né?
E são várias histórias assim de excelência, cada uma com um tema muito bem explorado pelo autor. Por exemplo, a história Rei dos Esgotos, se não me engano é esta, que nós temos um cara revolucionário, viva la revolução, que não percebeu as mudanças que aconteceram à sua volta. Ele vive recluso ali dentro dos esgotos e mostra todo o seu fanatismo, o seu extremismo de seguir um determinado ideal a todo custo, que é uma clara comparação, né, com aquele soldado japonês que após 30 anos ao final da Segunda Guerra Mundial, ele que estava ali isolado numa ilha, continuava achando que a guerra não tinha acabado e ele estava defendendo, né, o Japão de todas as formas possíveis. Então você tem várias histórias aqui que são realmente sensacionais. A Brincadeira de Meninas, que é a minha preferida dentro desse álbum, traz à tona a questão do aborto clandestino. Fetos são desovados nesses esgotos. E uma mulher, ela está investigando isso, né? Ela precisa saber de qual tubulação está saindo. Para isso ela vai contar com a ajuda do Dante dos Craconeiros, mas envolve algo muito maior, que é a própria prostituição ou escravidão infantil, né, utilizada exatamente para o sexo. E aí, quando essas garotas acabam engravidando, né, vamos tirar o filhinho dela para poder servir como um produto novamente. Então é algo realmente muito chocante, até o final ele é desgostoso, não é exatamente uma publicação positiva, eu diria que ela é um tanto pessimista sobre a nossa humanidade. Todas as histórias que estão compiladas aqui, galera, são muito boas, você sequer tem uma história mediana. Eu não vou comentar todas especificamente, mas vou destacar outra, O Amor de Mãe, que mostra o personagem Rato, que é um bandido da pior espécie. Ele se chama Rato, né, o apelido dele por conta do rosto, parece um roedor, as orelhas assim, os dentes e tal. E a mãe dele acaba indo ajudá-lo lá dentro dos esgotos, para ele poder fugir ali da polícia e tal. E você vê que é uma família desvirtuada, a mãe e o filho não valem porra nenhuma. E a forma que isso é mostrado realmente acaba até chocando o leitor. Uma outra história de destaque, eu não vou comentar todas que estão aqui porque são muitas, é a Ouro Sujo, que conta com um texto maravilhoso do Antônio Segura, onde ele comenta um pouquinho sobre essa pedra preciosa, que na verdade é amaldiçoada, porque em cada grama de ouro você vai ter sangue. É algo muito interessante que, inclusive, tem uma pesquisa explicando sobre como o ouro foi extraído e quantas vidas foram ceifadas por conta disso. E ele até brinca um pouquinho, né, falando da maldição do ouro e tal, né? Sabe como aquela história do filme Diamante de Sangue, do Leonardo DiCaprio? É nessa vibe, assim. Aí no final ele até ironiza um pouco o que ele próprio acabou escrevendo. Achei assim, genial o texto dele. E a história também é muito bacana porque é aquele lance, né? Furtam o ouro de uma determinada pessoa, aí aquele empresário que aparentemente é uma pessoa de bem, compra esse ouro furtado, aquela receptaçãozinha, aí derrete aquele ouro e põe à venda novamente, aquele ciclo de violência. Então realmente ele consegue colocar várias críticas sociais, culturais, da própria justiça, da humanidade como um todo dentro dessas histórias. Eu achei assim, um álbum maravilhoso, me pegou assim, eu achei os roteiros do Antônio Segura com a arte do Jorge Bernet, que faz um trabalho de preto e branco dentro dessa publicação, assim, maravilhoso, nesse ambiente mais fechado, sabe? Então ele consegue colocar muita tensão e ação dentro da história de uma forma muito equilibrada. Realmente, galera, nós temos aqui um trabalho que merece a nota 10 e que venham mais publicações com os roteiros do Antônio Segura e com a arte do Jorge Bernet. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É uma publicação voltada para maiores de 16 anos, porque toca em temas bem sensíveis, tem cenas de violência sexual, de mortes e tal. E como eu mencionei para vocês,
vocês, não é a publicação mais otimista do mundo, né? Pelo contrário, ela é bem pessimista em relação à própria humanidade. E o Kraken, na verdade, como eu mencionei, é só uma alegoria para eles explorar toda a maldade e a podridão humana. Então é isso daí, galera. Um abraço para todos vocês. Fui!